Olha essa questãozinha objetiva aí, vai lá. Considere 3 situações em que um raio de luz se desloca no vácuo. Nas proximidades de uma esfera carregada eletricamente, nas proximidades do polo de um ímã e nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica. Então vamos reler a questão como você deve fazer lá no vestibular, tá? Leia uma vez, depois releia a questão. Ó, considere 3 situações em que um raio de luz se desloca no vácuo. Primeiro, esse raio de luz se desloca na proximidade de uma esfera carregada. Segundo, o raio de luz se desloca na proximidade do polo de um ímã. Terceiro, o raio de luz se desloca em um fio percorrido por uma corrente elétrica. Tá aí, ó. A luz passando perto de uma esfera, a luz passando perto de um ímã e a luz passando em um fio que tem corrente elétrica. Podemos afirmar que o raio de luz, aí vem aí, letra A, não é desviado em qualquer das 3 situações. Letra B, é desviado nas 3 situações. Letra C, só é desviado na situação 1 e 2, ou seja, só é desviado na esfera e no ímã, tá? Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, nós vimos que a luz, tá? Ela pode se comportar ora como onda, ora como partícula. Então, na difração, na interferência, a luz está se comportando como uma onda, um modelo ondulatório. Então, lembre-se, lá no vestibular, falar em difração, falar em refração, você lembra que nesse caso a luz aí está se comportando como modelo ondulatório. Agora, no efeito fotoelétrico, em que a luz bate e incide no metal e arranca um elétron instantaneamente, então ali está ocorrendo uma colisão, então a luz se comporta como partícula, tá certo? Modelo corpuscular. Agora a gente sabe que a luz, como onda, ela não vai ser atraída por esses 3 objetos, nem por uma esfera eletrizada, nem pelo ímã, nem pelo fio percorrido com a corrente elétrica, porque a luz, quando se comporta como partícula, é formada por fótons. E fótons é uma partícula que só existe em movimento, ele não tem massa de repouso, tá? O fóton é uma partícula que está sempre em movimento, tá? Então ele não tem massa de repouso, a massa de repouso dele é 0 e ele também não tem carga elétrica. Então, nesse caso aí, correto a letra A, tá? Olha aí o que é que diz a letra A. A luz não é desviado em qualquer das 3 situações. Então, nem a esfera, nem o ímã, nem o fio, nenhum dos 3 vai fazer com que a luz se desvie. Sofra desvio. Vai para cá, para cá, para cá. Agora, nós sabemos que se a luz passar próximo de uma estrela ou de um planeta que tem uma massa enorme, então ela sofre uma curva, tá certo? Tá? Então a luz ela é atraída pela atração, pela uma massa, tá? Pela uma grande massa, tá? Através do que Einstein chamou de a curvatura do espaço e do tempo, ok? Então a luz é desviada se tiver uma massa bastante grande. Mas se eu passo a luz, como o problema colocou aí, perto de uma esfera eletrizada, perto de um ímã ou perto de um fio com corrente elétrica, em nenhum dos 3 a luz vai ser atraída, porque ela é formada por fótons e fótons não possuem cargas elétricas, ok? Vamos então para a próxima questão. Olha aí, questãozinha teórica importantíssima essa daí. Não podemos perder isso aí para o vestibular. Ó, ao tocar um violão, o músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das cordas do violão com a onda sonora correspondente, é correto afirmar que as duas têm. Repetindo, vamos reler a questão. Ao tocar um violão, o músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das cordas do violão com a onda sonora correspondente, é correto afirmar que as duas têm mesma amplitude, mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda. Ó, para cá, para cá, para cá. Vestibulando. Quando o músico pega o violão e produz a onda na corda, através
né, do pulso que ele dá, um impulso que ele dá na corda, que gera um pulso, então ali gera uma onda naquela corda, essa onda perturba o ar e cria onda sonora que se propaga no ar, tá? Ora, então, o que é que eu sei? Quem foi que provocou a onda, tanto na corda como no ar? Foi o rapaz tocando o violão, tá? Então, quem faz a frequência é o rapaz. Se ele tocar mais rápido, vai fazer uma frequência maior. Se ele tocar com menos vezes em 1 minuto, por exemplo, ele vai ter uma frequência menor. Só que a fonte é que produziu essa onda na corda. Então, aquele toque, a cada intervalo de tempo que o músico deu na corda, produziu uma onda com uma certa frequência. Essa frequência dessa onda, ela mudou de meio. Ela sai da corda e vai para o ar. Mas quando a onda muda de meio, ela mantém a mesma frequência, porque a frequência depende de quem produziu. A frequência foi criada lá na fonte. Então, por exemplo, quando a luz solar vem no ar e entra na piscina, ilumina o fundo da piscina, ela passou do ar para a água. Mas aquela onda luminosa, ela continua com a mesma frequência, porque essa onda, quem produziu essa onda, foram as cargas lá em movimento lá no Sol, tá certo? Então, a frequência não mudou lá na produção, então ela continua com a mesma frequência, ok? Então, resposta, o que é a onda da corda do violão e a onda sonora produzida no ar, que a gente escuta através se propagando no ar, vão ter em comum a mesma frequência, beleza? Próxima questão. Para resfriar um líquido, é comum colocar a vasilha que o contém dentro de um recipiente com gelo, conforme a figura. Aí está aí a figura, ó. Pegou um líquido, aí colocou nessa bacia aqui, cheia de gelo aqui, ó. Tá certo? Aí ele diz, para resfriar um líquido, é comum colocar a vasilha que o contém dentro de um recipiente com gelo, conforme a figura. Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a vasilha seja metálica, em vez de ser de vidro, porque o metal apresenta em relação ao vidro um maior valor de... Então tá aqui, ó, ele disse que essa vasilha aqui, tá? Ela tem que ser de metal para esfriar mais rápido. Tem que ser de metal para esfriar mais rápido, ok? Se tem que ser de metal para esfriar mais rápido, o que é que vai acontecer aí, vestibulando? A condutividade térmica do metal é mais rápido, o calor se propaga mais rápido no metal. Então aqui, ó, a troca de calor por essa vasilha ser de metal vai ocorrer mais rápido. Se vai ocorrer mais rápido, aqui embaixo eu tenho um gelo, ó, aqui eu tenho um líquido. Então eles vão trocar de calor. Então se é uma bacia de metal, essa troca de calor vai ocorrer num tempo menor e eles vão atingir a temperatura de equilíbrio mais rápida. Então por isso que eu tenho que colocar uma bacia de metal. Se eu coloco o líquido para esfriar numa vasilha de vidro, como o vidro ele é um mau condutor de calor, ele vai demorar mais a haver essa troca de calor, então o líquido vai demorar mais a esfriar. Por isso que é o efeito da condutividade térmica. Vai para cá, para cá, para cá. Quando você deixa dias lá na geladeira, uma latinha de cerveja, um copo de vidro, se você chegar depois de alguns dias, abrir lá na geladeira e tirar os dois, você vai perceber que a cerveja vai dar uma sensação térmica que a cerveja ela está mais fria, numa temperatura menor do que o copo lá de vidro. Mas na verdade, se os dois estavam há dias ali dentro da geladeira, eles estão à mesma temperatura, porque já houve troca de calor aí o tempo necessário e eles estão em equilíbrio térmico, todos os corpos ali estão na mesma temperatura. Agora, quando você pega no copo de vidro e na latinha de cerveja, você sente a impressão que ela está mais fria, porque como ela é de metal, de alumínio, a condutividade térmica, né, já que ela é metálica, vai ser mais rápida. Então, a troca de calor que você perde, né, que aparece, a latinha recebe calor, né, e você cede, essa troca de calor é mais rápida com a latinha de cerveja
do que com um copo de vidro, que a troca de calor é mais devagar. Então, você tem a impressão que a cerveja está numa temperatura menor, mas não. A mesma coisa quando você está num quarto com ar-condicionado, quando você pega no trinco, você sente mais frio. Mas é porque o trinco é de metal, a condutividade térmica dele é maior. Mas tanto o trinco como a porta estavam na mesma temperatura, tá? Então, o fenômeno que explica isso, essa sensação térmica, é exatamente a condutividade térmica da lata de alumínio. Então, resposta, olha aí na telinha, letra A, condutividade térmica, ok? Então, eu tenho que usar vasilha lá de alumínio, exatamente para quê? Para que a coisa ocorra mais rápido, ok? Vamos para a próxima questão. Olha aí, questãozinha boa também aí, teórica, já que domingo nós vamos pegar muitas questões teóricas na prova objetiva. Um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido a... Então vamos reler a questão. Um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido a... Então é para cá, para cá, para cá. A lâmpada incandescente está lá acesa, tá? E com o tempo, o ventilador que estava desligado, ele começa a girar. Não sei se vocês já viram isso em algum local. Então, o que ocorre? E também o texto afirmou, você tem que ir de acordo com o texto. Ora, vestibulando, nós sabemos que a lâmpada incandescente, por isso que ela é substituída muito pela lâmpada fluorescente, porque a lâmpada incandescente, ela ilumina, mas ela esquenta muito. Então, aquela energia elétrica que chega na lâmpada incandescente serve para iluminar, mas também para esquentar o ambiente. E a função da lâmpada é esquentar? Não. Então, é por isso que a lâmpada incandescente ela gasta mais energia. Por quê? Porque a energia elétrica que chega, parte dela vai para iluminar e parte vai para aquecer. A fluorescente, aquelas lâmpadazinhas, ela já é chamada de lâmpada fria, porque ela não esquenta tanto como a incandescente, então não perde tanto calor, tá? Por exemplo, é lógico, se eu tiver uma lâmpada incandescente de 100 watts ligado 10 horas, e se eu tiver uma lâmpada fluorescente de 100 watts ligado 10 horas, lógico que elas vão gastar a mesma energia, porque a potência é a mesma, da incandescente e da fluorescente é a mesma. Está ligado ao mesmo tempo, então gasta a mesma energia. Agora, o que acontece é que a fluorescente compensa, porque em vez de você usar uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, você usa uma fluorescente de 25 watts, vai iluminar do mesmo jeito. Então, a quantidade de lumens, tá, que a fluorescente possui, tá, ela é 4 vezes maior a eficiência dela do que a incandescente. Então, você tem uma lâmpada lá de 100 watts incandescente iluminando uma sala. Se você trocar por uma fluorescente de 100 watts, você vai iluminar mais, tá? Mas vai gastar a mesma energia, porque você trocou um incandescente de 100 watts por uma fluorescente de 100 watts. A potência é a mesma, o tempo que elas vão ficar ligadas é o mesmo, vão gastar a mesma energia. Então, se eu tenho uma lâmpada incandescente de 100 watts, eu tiro a de 100 watts e coloco uma fluorescente de 25 watts. 4 vezes menor a potência, então vai gastar menos, tá? Vai gastar menos, mas em compensação ela ilumina 4 vezes mais, então vai iluminar a mesma coisa. Então, por isso que é bom usar a lâmpada fluorescente. Eu disse que em compensação, não, a lâmpada fluorescente, ela gasta menos, porque eu uso uma potência menor e ainda ilumina do mesmo jeito. Então, o que favorece é que eu troco uma incandescente de 100 watts por uma fluorescente de 25 watts e ilumina o ambiente do mesmo jeito que antes, tá certo? Então, lembre-se disso. Quando eu uso a lâmpada incandescente, eu vou criar aqui uma região de calor e o ar quente sobe, tá? E esse ar quente subindo gera ali um movimento e as palhetas do ventilador começam a se movimentar. Então, se você tem uma lâmpada incandescente ligada e tiver um ventilador em cima, desligado, com o tempo ele começa a girar. Por quê? Devido ao fenômeno da convecção térmica. O ar quente que aquece, ele sobe, porque ele é menos denso, e o ar frio, ele desce, tá certo? É como ocorre muito em geladeira, né? Escorrendo de convecção. Aquela geladeira que era comum antigamente, ela tinha só um congelador em cima.
Então, saía o ar frio, mais denso, descia, ia lá para baixo, resfriava os alimentos. E o ar que estava lá embaixo, que ia aquecendo, sobe, porque o ar quente sobe, forma a corrente de convecção, por isso que a geladeira tinha aqueles espaçozinhos para ocorrer aquela corrente de convecção, e o ar quente que sobe, chega no congelador, esfria de novo, fica mais denso, aí desce. Ok? Então, olha aí a resposta, letra A, tá? Devido a, acompanha aí, Jonathan, a letra A, esse fenômeno é devido à corrente de convecção do ar, que é aquecido. Por isso que o ventilador de teto, mesmo desligado, ele gira, ok?